Olá, gente, tudo bem? Eu sou o professor Junai Ludwig de Informática. Hoje chegou a hora, finalmente, de, no Excel, a gente aprender uma função de gente grande, por vários motivos. Primeiro, é uma das funções mais cobradas em prova. Eu estou falando da função C. Olha só. Primeiro motivo é que ela é muito assídua em concurso. Toda hora aparece. Segundo, quando cai a função C, derruba muita gente. E eu não quero que você esteja entre esses que serão derrubados. Então, me acompanha, a gente vai aprender. Lembrando que também é bom saber isso aqui, a função C também é conhecida como função lógica. Até isso eles costumam cobrar em concurso, tá? Como é o nome da função lógica? Que tem várias funções que usam lógica no Excel, mas uma delas tem um lugar de destaque, a função C, ok? Pra gente, eu vou pegar várias questões a partir de agora para a gente exaustivamente aprendermos, aprender a usar essa função. Você precisa dela, ela é muito importante, tá? Mas primeiro vamos tentar entender como é que ela funciona. Gente, a função lógica no Excel, ela é dividida obrigatoriamente em 3 partes. Você pode ver aqui, ó, esse é o esqueleto dela, igual a C. Então, cuidado que o C não é uma abreviação, não é assim super especial, nem qualquer outra coisa. É C de... Eu falei lógica, pera que eu errei aqui, ela não é chamada de função lógica, não. É chamada de função condicional. Desculpem, condicional. É assim que costuma cair em algumas provas, tá? Ah, quem é a função condicional do Excel? Função condicional, função C. Por que ela é chamada de condicional? Porque esse C é de condição. Se esse teste, olha que interessante, a função C ela é dividida em 3 partes. A primeira parte é chamada de teste. É onde o Excel vai fazer algum teste na nossa planilha. Lembrando, o teste é do tipo lógico. Então esse teste, ao ser avaliado, ele pode ser considerado uma coisa verdadeira ou então ele pode ser considerado um teste falso. O Excel é que vai fazer isso para nós. Então ele vai, você manda assim, Excel, verifica lá na minha planilha se a célula A4 é maior que 10. Aí ele vai lá olhar A4, vai ver o que tem dentro. Você quer que eu olhe se é maior que 10? Aí ele vai me responder, é verdade que é maior que 10, não, é falso porque não é maior que 10. É assim que vai funcionar, tá? Então esse teste, ele basicamente tem que dar verdadeiro ou falso. Não tem uma terceira possibilidade. E aí que vem a mágica. Com base no teste, que ele é obrigatório, se ele é verdadeiro, olha o que acontece. Em o teste sendo verdade, o Excel desvia aqui para o meio e esse será o resultado porque o teste deu verdade. Então, o resultado da função C pode ser isso ou isso. Quando o teste é verdade, este será o resultado. Mas e se o teste deu falso? Ah, daí é diferente. Aí este é que será o resultado. Então, conclusão, a função C é capaz de dar 2 respostas. Uma de 2 respostas. Quando o teste é verdade, dá o que está no meio. Quando o teste é falsidade, dá o que está no fim. Como o teste não pode ser falso e verdadeiro ao mesmo tempo, ou dá isso, ou dá isso. Não pode dar uma terceira possibilidade e jamais vai dar os 2 ao mesmo tempo. Você entendeu? Por isso que a função C é dividida obrigatoriamente em 3 partes. E se você aí que está me assistindo quiser me perguntar assim, e eu preciso decorar a ordem? Sim, é fundamental. Se você esquecer na hora da prova que a função C se escreve dessa maneira, nessa ordem, primeiro o teste, depois a resposta quando é verdade e depois a resposta quando é falsidade, você está em apuros, porque você vai olhar ali as questões e não vai saber responder. Então é primordial primeiro guardar na memória, faça um esforço, se você puder, por favor, e guarde isso com carinho. Gente, eu não vou me cansar hoje, por exemplo, de recomendar que você trate a função C como prioridade, viu? Ela é muito requisitada em concurso. A gente sabe que ela tem uma chance muito alta de aparecer. Sabendo disso, você não vai deixar, então, ela ali desamparada, né?
Me acompanha e a gente vai juntos, portanto, fazer algumas questões e você vai me ajudando, tá legal? Olha só, primeiro exemplo, né, de como a gente trabalha com a função C. Analise o fragmento de planilha do Microsoft Excel. Tá aqui o fragmento, ó, A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5 e um monte de números ali espalhados, tá? Bem, ao se aplicar na célula D6, D6, gente, é esta célula aqui, concorda? Tá. Ao se aplicar na célula D6 a fórmula igual a C, aí são três partes. O teste, a resposta quando é verdade, a resposta quando é falsidade. Vamos ver, o que determina são os ponto e vírgula, né? Então acho que você vai concordar, ó. Se A1 é maior que o máximo de B1 até D1, isso daqui é o que tem que ser testado. Aí eu tenho A1 sozinho aqui perdido. Isso será a resposta caso o teste seja verdade. E o que sobra, multi de B3, EC1 e D5, vai ser a resposta caso o teste seja falso. Entendido? Você vê que dá para perceber direitinho, ó, quem é o teste, quem nesse caso aqui é a resposta verdadeira e quem será a resposta falsa. Como é que eu chego agora? Porque ele, ó, obtém-se como resultado o seguinte valor, 10, 3, 4, 5 ou 30. Quer dizer, é fogo, a queima-roupa, né? Eu e você seremos obrigados a calcular. Não tem outra alternativa, gente. Então, como é que calcula? Vamos lá. Primeiro passo é sempre calcular o teste, porque se você não sabe o resultado dele, você não tem como chegar no fim. Primeiro passo, sempre resolver o teste. Então, como é que eu calculo, né? Eu substituo, ó. Quanto que vale A1? O A1, gente, nesse caso aqui, vale 4. Ele quer verificar se A4 é maior do que o máximo. O que faz a função máxima? Ela devolve como resposta o maior valor numérico. Mas é o maior valor numérico aqui de quem? De B1 até D1. B1 está aqui. E D1 está aqui, então ele quer que eu ache o máximo desses três valores. É 6, 10, é 6, 2 ou 3? 6, né? 6 é o máximo deles, então está aqui. Isso é o resultado máximo. Agora vamos calcular o teste. Amigos, 4 é maior que 6? É como se fosse uma pergunta. 4 é maior que 6? Não. 4, na verdade, é menor que 6. Só que o Excel não diz sim e não. Ele diz falso ou verdadeiro. Como 4 não é maior que 6, deu falso. Epa! Então, se deu falso, o teste é falso, para onde eu vou? Para a resposta verdadeira ou para a resposta falsa? Eu vou para a resposta porque o teste deu falso. Então, agora, eu ignoro isso aqui, eu não vou precisar calcular o teste dando falso, eu não preciso disso aqui, tá? Vou direto à parte final. E o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que multiplicar B3, C1 e D5. Vamos ver quem são. B3 é esse cara aqui. C1 é esse cara aqui. E D5 é esse outro cara aqui. Vamos multiplicar. 5 vezes 2 dá 10. 10 vezes 3 dá 30. Gente, o resultado final teria dado 30, né? Porque é a parte falsa, já que o teste foi avaliado como falso. Já estava a resposta aqui. Realmente é a letra E. Mas eu quero que você perceba como que eu cheguei nessa resposta. Eu fiz assim, primeiro eu calculei o teste para ver se ele é verdade ou falso. Como nesse caso deu falso, eu fui para o fim. Detalhe que se tivesse dado verdade, por alguma razão, eu teria que vir para cá, ó. E quanto seria daí então? A1 é 4. E note que o examinador não dá ponto sem nó. O 4 está ali esperando, talvez para você assinalar, mas daí você erraria a questão. O teste deu falso. Dando falso, ele vem para o fim, tá? Cuidado então com isso. Vamos fazer mais algumas? Vamos. Eu acho que eu tenho. Tem aqui, ó, olha só. Outra questão bem diferente. Considere a planilha produzida com o Microsoft Office Excel 2016 em configuração padrão. Se na célula A4 for inserida a fórmula, vamos lá, C, média de A1 e C3 for maior que C2, e aí vem um ponto e vírgula. Então eu já percebi que isso aqui, ó, é o teste que eu vou ter que realizar.
O que é C3 e C2? Não, C3 concatenado com C2. É a resposta se o teste for verdade, né? E B1 multiplicado por C3 será a outra resposta caso o teste seja falso. Então, gente, ou eu vou ter que fazer isso, ou eu vou ter que fazer isso. Mas eu não vou fazer os dois. Eu vou primeiro avaliar o teste. Se ele der verdade, eu venho para cá. Se ele der falso, eu vou para lá. Então, primeiro passo, calcular o teste. Eu tenho que fazer aqui média de A1 e C3. Vamos ver. A1 vale 10. C3 vale 4. Como é que eu calculo a média? Eu somo os dois e divido. 10 mais 14 dá... 10 mais 4 dá 14. 14 dividido por 2, são dois valores, dá 7, né? Então, olha só, essa média aqui daria 7. 7, na tua opinião, é maior do que o C2? Lembrando que o C2 aqui na planilha vale 5. Então, bota aqui. 7 é maior que 5? Verdade. 7 realmente é maior que 5. Opa, deu verdade. Sendo verdadeiro, eu venho para cá então, né? Isso. E o que eu tenho que fazer aqui? Ó? Eu tenho que pegar o C3 e concatenar com o C2. Então, vamos lá. C3 é o 4. E C2 é o 5. Lembre, cuidado com a ordem. Ele quer primeiro o C3 e daí concatenado com o C4. Então, eu vou ter que fazer, ó, 4 concatenado com 5. Quanto que dá isso, gente? Dá 45, né? Isso é uma operação bem básica. Concatenar é só juntar. 4, que é o de baixo, juntado com o de cima, que é o 5, dá 45 e ele está aqui, ó. E não sei se você percebeu, tem um 54 aqui, mas que é a armadilha, que é se você não tomar cuidado e trocar a ordem, né? Observe que é o C3 primeiro, depois o C2. Então é 4 concatenado com 5, dando 45, letra E. Ó, e tá aí, teria acertado. Parabéns! Você teria ganho um ponto na sua prova se tivesse realizado esses passos aí, né? Tudo bem? Vamos ver se tem mais uma de C? Tem, porque o C eu não vou me cansar de mostrar para vocês. Ele é bem importante, tá? Vamos lá, gente, olha só. Considere a seguinte planilha editada no Microsoft Excel 2016. Bom, caso a fórmula C, né? Vamos lá, C de novo, ó. Conte ponto num. Ou seja, a contagem de números de A3 até A5 e C5 for maior ou igual a 19, então acho que você já percebeu, isso aqui tem que ser testado, né? Aí, se for verdade, a gente vai calcular maior de A1 até C3, ponto e vírgula 4. Lembre, o 4 aqui quer dizer que é o quarto maior número, eu quero o quarto maior número de A1 até C3. Mas isso é só se o teste for verdade, hein? Não esqueça. E se o teste for falso? Aí vão ter que fazer menor de B1 até B5, 3. Ou seja, eu quero o terceiro menor número de B1 até B5. Isso a gente vai fazer se o teste for falso. Como proceder? Igual a gente já fez, ó. Comece testando. Então vamos calcular aqui. Conte ponto num, ou seja, a contagem de números de A3 até A5. Espera aí, quem é A3 até A5 é isso aqui, né, gente? E C5. Puxa, o C5 está lá do outro lado. Então vamos contar quantos números tem? Tem um número, 2, 3, 4. Contagem de número de A3 até A5 e C5 daria 4. 4, na tua opinião, é maior ou igual a 19? Será que eu fiz certo isso aqui? A3 até A5, sim, e C5. É isso aí, tem 4 números. E aí, 4 é maior ou igual a 19? Não, né? Isso é falso. O 4 não é nem maior e nem igual a 19. Bom, sendo falso, acho que você concorda, vai desviar para a parte final. E a parte final aqui está pedindo para calcular. Quem é o terceiro menor número de B1 até B5? Então vamos pegar, ó, B1 até B5, ninguém duvida, é essa parte aqui. Gente, quem é o terceiro menor? Vamos ver? Os números não estão em ordem. Vamos ver. Esse aqui é o primeiro menor. Esse aqui, mesmo sendo igual, seria considerado o segundo menor. E esse cara aqui, ó, seria o terceiro menor número. Concorda? Portanto, o resultado final dessa função C enorme aí é 4. E o 4 é a letra A, né? Então, portanto, vamos ver aqui, ó.
Isso, a resposta é a letra A, 4. Porque eu testei, o teste deu falso, o falso me levou aqui para a parte final, menor, e aí eu calculei, terceiro menor, de B1 até B5, deu 4. 4 é a letra A. É entendido? Difícil, né? Ou não? Talvez você não esteja, talvez você já esteja se acostumando, né, em fazer esses cálculos e já começa a perder o medo. O importante é que você não deixe de treinar, então, né, treina depois, porque aqui agora eu já estou vendo, temos uma função nova à espera. Que função, gente? A função soma C. Deixa eu te mostrar aqui, porque a função soma C é bem diferente do C, tá? Vou deixar ela aqui no quadro, mas vamos passar um traço. Cuidado, então, agora eu vou mostrar para vocês o uso da função soma C. Como é que funciona isso? Função soma C, ela serve para somar uma área da planilha se um critério for verdade. Então ela não vai somar todo mundo, ela só soma aquelas células em que o critério é satisfeito. Como é que funciona o soma C? Assim, ó, ele tem 3 partes, você tem que tomar cuidado. O soma C é assim, ó, intervalo, gente, intervalo, eu vou tentar abreviar, que senão não cabe aqui no quadro, tá? Intervalo, o intervalo, vou chamar intervalo de pesquisa, tá? Que aí vai ficar mais fácil de você entender. Então, soma C, você tem que especificar o intervalo onde ele vai pesquisar os valores. Separa em seguida com ponto e vírgula. Segunda parte, entre aspas, o critério que vai ser utilizado. Critério, tem que tomar cuidado, sempre estará entre aspa dupla. Ponto e vírgula de novo. E aí vem o intervalo, tem um segundo intervalo aqui, ó, mas é o intervalo de soma, que é eu diria, o mais importante. Então, vê se você entende, ó. A função soma C, ela é composta por 3 partes, sendo que 2 são intervalos de células. Qual a diferença? O primeiro é o intervalo onde o Excel simplesmente vai pesquisar para ver se o critério é válido ou não para cada célula. Para cada célula desse intervalo que satisfaz ao critério, o Excel soma num segundo intervalo. Então você tem que tomar muito cuidado, porque você vai trabalhar, você tem, assim, ó, numa planilha, você vai ter um intervalo, vamos chamar de I, e quem sabe numa outra parte da planilha, um segundo intervalo, I1 e I2, né? Não importa aqui, digamos que o I1 seja o intervalo de pesquisa, cada vez que aqui satisfaz ao critério, você soma lá. Não satisfez ao critério, então não soma lá no segundo intervalo. Não satisfez ao critério, então não soma aqui. Satisfez ao critério, então soma esse valor. Mas você tem que tomar cuidado que vai ter um intervalo que vai ser somado e um segundo intervalo onde você vai só controlando os valores e comparando eles a um determinado critério. Para você entender, em vez da gente ficar só aqui na teoria, eu vou te mostrar uma questão prática, e aí mas não esqueça bem do que eu expliquei aqui, né? E aí a gente vai ver como se calcula, tá bom? Então, vamos lá, me acompanha, gente, para ficar mais fácil de ver, tá? Bom, para responder a questão sobre o Excel, considere a figura abaixo. Tá aqui, eu tenho um bloco de números, né? 6, 8, 1, 3 e assim por diante, ó. Qual seria o resultado da fórmula soma C? Lembra que o soma C tem 3 partes, ó. O primeiro, vamos pegar aqui, é o intervalo de pesquisa. A segunda parte, gente, é o critério. Então, o critério aqui, entre aspas, é ser menor ou igual a 6. Portanto, para cada célula de B2 até B5, que está aqui, né? B2 até B5, tá bom? Que seja menor ou igual a 6, e eu vou somar no intervalo de soma, que no caso aqui ele me deu D2 até D5. Ó, D2 até D5 é esse outro intervalo de células. Portanto, aqui eu vou comparar com o critério e aqui efetivamente eu vou somar. Você tem que tomar cuidado para não trocar aqui. Eu vou somar esse intervalo ou esse? Não, você vai somar o segundo. O intervalo de soma é aquele que
efetivamente vai pedir para somar, tá? Então a ideia aqui é, para cada célula de B2 até B5, que seja menor ou igual a 6, some a célula equivalente de D2 até D5. Então por isso que eles têm o mesmo tamanho, você está vendo aqui, né? Tá, vamos começar. O critério é ser menor ou igual a 6. Vamos lá. É menor ou igual a 6? Ó, não é menor, mas é igual. Portanto, sim, deu verdade. Então eu vou somar esse cara aqui, ó, o 3. Desce agora. Na tua opinião, gente, 8 é menor ou igual a 6? Não, o 8 não é nem menor, nem igual. Então isso aqui eu não vou somar, tá? Desce de novo. 1 é menor ou igual a 6? Sim, o 1 é menor ou igual a 6. Então eu vou somar o 5 que está lá na mesma linha, você está vendo? Ok. Agora o último. 3, né, que é esse aqui, é menor ou igual a 6? Resposta sim, ele é menor ou igual, então, portanto, eu vou somar esse valor aqui. Bom, agora cabe a você somar. Você vai somar o 3, o 5 e o 3 de novo. 3 mais 5, 8, mais 3, 11, né? Ou seja, a resposta final seria a letra C. Ih, tem erro aqui nessa droga. Letra C. Vamos só confirmar aqui. De B2 a B5, isso. Menor ou igual a 6? Menor ou igual, sim. Não é menor ou igual. É menor ou igual. É menor ou igual. Então, 3, 5 e 3. Eu só errei aqui, desculpem, tá? É aquele negócio de dar um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Mas eu já vou arrumar aqui para não ficar errado. Letra C é o resultado correto. Isso acontece, tá, gente? Me perdoem. Acontece nas melhores famílias, né? Mas eu acho que você está concordando aí. Será que tem mais uma? Na verdade, não. Na verdade, só tinha essa de soma C, né? Mas eu acho que já é suficiente para você entender como é que usa aquela função. Só me perdoem ali pelo gabarito errado, tá? Correto aqui, letra C, com certeza. Vamos para a próxima, então. É outro cálculo agora que a gente vai fazer. Aliás, olhando aqui, já dando para ver, você lembra de uma aula que a gente teve para trás aí, onde tinha referências absolutas e relativas? Ó, é o caso dessa questão, né? Espera aí, vamos tentar então calcular. Na planilha Excel 2016 BR abaixo, a fórmula contida na célula B3, opa, B3 é isso aqui, ó, que está dando 37, é igual a A1 absoluto mais B1 relativo multiplicado por C2 absoluto. Cuidado com as operações, você sabe que aqui a gente multiplicaria primeiro, né, para depois somar, correto? E deu 37, porque ele já está mostrando isso para nós. Tá, então a fórmula contida aqui é essa. E ela foi copiada para a célula D4. Ó, você está vendo que a célula D4 é essa aqui, né? Tem uma interrogação aqui, porque eu acho que, neste caso, o resultado verificado em D4 será 32. Será? Não sei. Ele está afirmando quanto que deu aqui, gente. Se você copiar essa fórmula daqui para cá, quanto aparecerá aqui? Será que vai ser 32? Eu não sei, mas eu posso te ajudar. Então, vamos fazer todo o processo de raciocínio aqui junto comigo, tá? Eu tenho na célula original essa fórmula aqui, A1 absoluto, você sabe que quando é absoluto, mesmo copiado, ele não varia, lembre-se que a fórmula foi copiada. Porém, eu tenho o B1 na forma relativa, e a gente sabe que o B1 vai variar. Quanto que ele vai variar, gente? Tá aqui, ó. Você concorda que pela fórmula, originalmente, ela estava em B3, nesse ponto. E ela vai ter que ser copiada para cá. Então você concorda que a fórmula vai ter, ó, uma variação de mais 2 colunas, né? A coluna vai aumentar 2, ela estava em B, 1, 2, ó. Houve um aumento de coluna de 2 unidades. Porém, para baixo, ela vai aumentar apenas uma, né? Então, peraí, mais uma linha. Então, né, para eu copiar daqui para cá, ó, ocorre um aumento de 2 colunas e também um aumento de uma linha. Aí a fórmula sai daqui e vem parar aqui. Concorda? Então eu tenho, ó, a variação que vai ser aplicada na minha fórmula é de 2 colunas
de aumento e uma linha de aumento. Então vamos pegar agora aqui, ó, a fórmula original é essa, vamos ver o que ela resultaria quando copiada daqui para cá. Vai ficar assim, igual. Agora eu tenho o A teria que aumentar 2 unidades, que aumenta 2 colunas, mas tem um problema, veja que o A está preso pelo cifrão, então não vai acontecer nada com ele, vai continuar cifrão A. O 1, que é a linha, vai ter que aumentar em 1 unidade. O problema, entre aspas, é que ele tem um cifrão que está prendendo. Então, o moral da história vai continuar 1, não vai acontecer nada. Endereço absoluto não varia, o A1 continuou. Vá, continuando agora, e agora eu tenho o B1, e veja que o B1 não tem nada prendendo ele, não tem nenhum cifrão. Então, a coluna B vai acabar sofrendo uma alteração de 2 colunas. Letra B, aumentando 2, vira D, né? E a linha 1 vai ter que aumentar em 1 unidade. Então, 1 vai virar 2, ó. É isso que vai acontecer. Endereço relativo, o B1 viraria D2, porque a regra aqui que vai ser aplicada é um aumento de 2 colunas, já que ele veio para cá, e também um aumento de uma linha. Então, B1 virou D2, tá? E aí, por fim, multiplicado por cifrão C, cifrão 2, que eu acho que você já está percebendo, quando tem o cifrão, é a coisa mais legal do mundo, não precisa fazer nada, porque ele não vai mudar, vai continuar cifrão C, né, cifrão 2, não muda nada. Então, essa será a fórmula que vai acabar sendo aplicada aqui. O que nos resta é calcular. O A1 vale 12. Mais o D2, gente, D2 vale 4, ó, 4. E aí multiplicado por C2, que continua valendo 5. Bom, o que eu calculo primeiro? A multiplicação. 4 vezes 5 dá 20. E aí 20 mais 12 dá 32. Então realmente o resultado será 32. Resposta está certo. Mas olha o trabalho que deu para calcular tudo isso. É assim que se calcula questões de Excel, onde eles te dão uma fórmula e pedem para você copiar essa fórmula de uma célula para outra. Você viu qual é o procedimento? Primeiro é você ver onde estava, deixa eu apagar aqui, ó. Eu vejo onde eu estou e para onde eu devo ir. E aí eu calculo a variação, ó. Para sair daqui e chegar aqui, eu vou ter que aumentar 2 colunas e também aumentar uma linha. E aí eu pego essa regra e aplico em toda a fórmula original. Mas eu tenho que respeitar quando está absoluto e tomar cuidado quando está relativo, né? Um varia e o outro, esse varia e esse não varia, tá bom? É assim que funciona, tá, gente? Tá bom. Vamos para mais uma questão aqui que também é de cópia de células. A gente precisa treinar isso aí. Olha só. Observe a planilha abaixo, construída no Microsoft Excel em português do Brasil. Qual valor será mostrado na célula E4? E4, acho que você concorda, é essa célula aqui, né? Então eu tenho que saber que valor vai aparecer em E4, caso a fórmula existente na célula A7, você está vendo? A célula A7 é esta aqui, né? Ó. Seja copiada pela área de transferência. Então, ele vai copiar daqui para lá, gente, ó, tá vendo? E agora tem que saber aqui, então, qual vai ser o resultado que vai aparecer. Como que eu calculo? Bom, a fórmula que eu tenho é B8 mais C cifrão 6 vezes cifrão D 8. Essa é a fórmula original que eu tenho aqui, mas eu tenho que copiá-la para cá. Então, vamos lá. Qual é o primeiro passo? É calcular a variação. Veja se você concorda. Para copiar daqui para lá, eu vou aumentar, ó, estou nessa célula, nessa coluna, então vai aumentar 1, 2, 3, 4. Vai ocorrer um aumento de 4 colunas. Está em A e vai ter que parar em E, então vai ter 1, 2, 3, 4 e para lá aumenta. Então mais 4 colunas, certo? Agora, em relação à linha, eu estou na linha 7. Para subir aqui para a linha 4, ele vai ter que subir 1, 2, 3. Então vai ocorrer uma diminuição de 3 linhas, concorda? Para copiar daqui para lá, ó, a coluna aumenta 4,
mas a linha diminui 3. Então esse é, né, essa aqui é a regra que eu vou usar e aplicar essa regra na minha fórmula. Então agora vamos lá. Qual fórmula vai aparecer lá? Vai ficar assim, ó. Isso aqui depois de copiado vai ficar igual. Vamos pegar a coluna B. A coluna B não está presa, não tem nenhum cifrão, então ela vai ter que aumentar em 4 unidades. Mais 4. B é coluna, né? Coluna aumenta 4. B, C, D, E, F. Então o B vai virar F. A linha 8, ó, não tem nenhum cifrão, ele está variável. E a linha tem que diminuir 3, então 8 menos 3 vai dar 5. Então B8 vai virar F5, tá? Mais... Agora vamos lá, coluna C, não tem nenhum cifrão prendendo, ela vai variar. Como a coluna tem que aumentar 4, então C, D, E, F, G, vai virar G. E o 6, que é a linha, ele teoricamente teria que diminuir 3, mas você concorda que tem um cifrão. Tendo o cifrão não vai acontecer nada com ele, vai continuar cifrão 6. Olha que legal, quando tem o cifrão é a melhor coisa que tem, que não faz nada. Aí vezes, tá gente? Multiplicado aqui, coluna D presa, não acontece nada, permanece como está, cifrão D, olha que legal. Agora o 8, que não tem o cifrão, é perigoso, então 8 é linha, a linha tem que diminuir 3, 8 menos 3 dá 5. Pronto, essa fórmula copiada para cá vai se transformar em F5 mais G cifrão 6 vezes cifrão D, 5. Então, quanto que vai dar agora? Não sei, vou substituir, né? Quem é F5? F5, gente, tá esse cara aqui, ó. Vale 1. Eu vou botar aqui para ir calculando. 1, tá? Igual, né? 1 mais... Agora, quem é G6? G6, deixa eu ver, é esse 3 aqui, ó. Então, mais 3. E aí, vezes... O D5, D5 é esse menos 5 aqui, menos 5, agora é matemática. Então eu tenho uma soma e uma multiplicação, tem que multiplicar primeiro. 3 vezes menos 5 dá menos 15, menos 15 mais 1 dá menos 14. E aí menos 14, não há dúvida, é a letra B, né? A letra B com certeza é o resultado. Meu Deus do céu, não sei se você está... convencido, é uma questão bem difícil, né, gente? O que você acha aí, você que está me assistindo? Bem difícil, né? Que envolve vários detalhes. Primeira regra que você não pode deixar de lembrar. Veja onde a fórmula original está e para onde ela tem que ser copiada. E aí você calcula, você faz aqui o que eu fiz, ó, né? Verifica quanto que vai ser a variação. Pega essa variação e aplica na fórmula original. Aí você vai obter a fórmula resultante copiada. E aí o último passo é substituir os valores e recalcular. São 3 etapas, mas você garante que leva para casa uma questão de nível difícil. Esse tipo de questão, poucos candidatos num concurso acertam. Você acertando, provavelmente teu nome estará entre os aprovados, né? Isso é uma questão que separa os meninos dos homens mesmo, né? Dos adultos ali. Então guarde na memória, isso aí é o tipo de assunto que eu tenho prazer assim, em mostrar para você como se resolve, porque esse tipo de questão é aquela que aprova, não é aquela questão que você faz número. Essas são as questões consideradas bem difíceis, né, e que normalmente fazem você estar entre os aprovados. Legal, gente? Então vamos para frente, tenho quanto de tempo ainda? Tem mais 4 minutos. Dá tempo aqui da gente ver... mais uma questão, tá bem? Peraí, só um pouquinho. Vamos lá, mudando um pouco de assunto, vamos deixar a parte de cálculo para trás. E agora, só para você me acompanhar aqui, para entender o que eu vou fazer, né, gente? Peraí, ó, só um minutinho. Eu vou entrar aqui na parte de outras ferramentas, que é bom você saber, então, que no Excel existem outras coisas que... funções, cálculo, né, referência... Não, tem coisas que podem cair numa prova... igualmente perigosas, né? Vamos pegar aqui, ó. Para mesclar 2 ou mais células, o que é mesclar? É pegar, por exemplo, 2 células, né? Vamos pensar assim, 2 células e transformá-las numa célula só. Isso é o que se chama mesclar. A mescla pode ser na vertical, pode ser na horizontal ou em ambas, tá?
Mas em qualquer caso, quando você mescla, você acaba obtendo uma única célula, ok? Bom, para mesclar duas ou mais células utilizando o Microsoft Excel, selecionamos as células e clicamos no botão A, B, C, D ou E. Qual delas, gente, é o botão que faz a mescla? Acertou quem arriscou, quem sabe, talvez, né? Quem assinalou a letra A. A é o botão de mescla. Esse aqui é o botão para copiar. Esse aqui é o botão para preencher. Esse aqui é o botão para distribuir a largura das colunas igualmente, uniformemente, você mantém as larguras iguais. E esse aqui é o botão para aumentar o recuo, né? Deixar dentro da célula o texto, ou o que houver ali dentro, um pouquinho mais deslocado para a direita, tá? Então, letra A com certeza seria o resultado, a resposta. Próxima. O Microsoft Excel ou superior, versão em português do Brasil, fornece recursos para edição e formatação de planilhas. O botão ilustrado acima pode ser utilizado para... Você já viu esse botão antes, né? Aliás, você pode até me perguntar, esse botão pelo jeito vive caindo em prova. Sim, a resposta é positiva. Caiu aqui de novo, né? Ele está um pouquinho mais ampliado, mas você vê que é o mesmo desenho. Várias células com essa seta bidirecional. Pois é, o botão ilustrado serve para aumentar a largura da planilha, aumentar o número de colunas na planilha, mesclar e centralizar o conteúdo de células selecionadas, aplicar o alinhamento justificado nas células selecionadas ou expandir o espaçamento entre os caracteres digitados em uma célula. Acertou quem assinalou letra C, né? Aliás, deixa eu até te avisar, mesclar e centralizar, porque esse botão, quando pressionado, ele faz duas coisas. Primeiro, ele mescla as células selecionadas. Segundo, ele automaticamente ativa o alinhamento centralizado, tá, gente? Aquele botãozinho que você conhece, né? Centralizado, ele é acionado junto. Então, mescla e centraliza, letra C, ok? Vamos ver mais uma e eu finalizo por aqui. Um técnico elaborou a seguinte planilha no Microsoft Excel 2019 em português. Em seguida, selecionou todas as células e clicou no botão mesclar e centralizar na aba página inicial, ok? Mesclar e centralizar, que apareceu de novo aí, ó. Ocorreu um aviso do Excel em que, entre as opções apresentadas, ele optou por clicar em OK. Quer dizer, o examinador aqui não está dizendo que aviso apareceu, mas ocorreu um aviso em que, entre as opções apresentadas, o usuário optou em clicar em OK. Com esta ação, o resultado que sobrou nas células mescladas foi erro de valor 7, 9, 5 ou 4. Veja, ele está dizendo que ele selecionou todas as 6 células aqui. Aí foi lá no Excel e usou o botão mesclar e centralizar. Só que aí deu uma mensagem de aviso e ele apertou OK. Qual o resultado que vai aparecer no final? Deixa eu te avisar. Quando você seleciona várias células de uma planilha e usa o botão mesclar e centralizar, gente, apenas o valor existente no canto superior esquerdo é o que será mantido. Portanto, isso aqui vai ser eliminado, 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 eliminado e eliminado. E isso aqui é o que vai permanecer. Portanto, o resultado obtido da única célula mesclada, né, resultante é o 4. Os outros valores serão descartados da planilha. Mas veja que ele vai mandar um aviso. Só que ele não disse que aviso é e só falou que o cara apertou OK. Bom, se ele apertar OK, quer dizer, ó, eu vou apagar os outros dados. Você aceita? OK, vai em frente. Então, o número 4 é o que vai permanecer, tá? É isso que acontece lá no Excel. Perfeito, gente? Bom, então com isso acho que a gente finaliza. Eu estou com o tempo estourando aqui, já são 39 minutos. Muito obrigado pela atenção, gente. Eu consegui mostrar para vocês os elementos mais importantes que tinha aí, né? Que me tiram um pouco do sono. Isso aí costuma cair demais em provas de concurso. Vou fazer o seguinte, nesses slides aqui eu vou deixar outras questões. Se você que está aí me assistindo quiser praticar mais um pouquinho, continua, se você está me acompanhando aí, né? Tem mais algumas questões que eu vou deixar. E aí, se você tiver alguma dúvida, qualquer coisa, entre em contato que eu vou ficar mais feliz do mundo em poder te ajudar, né? Eventualmente tirar alguma dúvida que possa ter ficado. Joia? Espero que você tenha gostado aí, né? Que tenha aproveitado bastante o tempo.
A ideia é que a gente possa mostrar para vocês os assuntos, né, mais perigosos que costumam cair em concurso. Legal? Muito obrigado então por ter assistido. A gente se vê na próxima aula, gente. Até lá.